Mediunidade e sentimento fraterno. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas há apenas um passo. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. Allan Kardec, março de 58, edição. E, Silvio, deixa eu só fazer um comentário nessa frase do Kardec. Gente, ela é tão profunda, daria para conversar bastante sobre isso, mas eu queria só fazer um comentário quando ele fala aqui dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase. A gente já conversou isso aqui, principalmente no domingo, né, que a gente fala sobre o processo do desdobramento. Aqui, quando ele fala sonambulismo, ele está basicamente falando desse desdobramento do corpo astral, que é o desdobramento que a gente realiza durante o sono, e o êxtase que o Kardec ele comenta, que ele até no livro dos Espíritos, ele tem uma parte em que há perguntas, né, no capítulo 8, o êxtase seria o desdobramento do corpo mental, que é algo muito além de nossas concepções aqui, desses sentidos aqui do plano físico. Então, é muito profundo, porque ele coloca aqui, né, que o fenômeno magnético do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas, há apenas um passo. E só para fechar essa reflexão, é porque fenômeno espiritual, ele está sempre, de certa maneira, ligado com pequenos desdobramentos do nosso corpo energético. Então, aqui, quando a gente está fazendo o processo da irradiação, no momento que a gente relaxa, tem sempre esses pequenos deslocamentos, esse pequeno desdobramento em que é amplificado pelo mundo maior, aumenta o dinamismo energético, e os fenômenos espirituais, eles acontecem muito devido a essa característica, sabe? Por isso que é tão importante esse relaxamento enquanto vai fazer o trabalho, né? O trabalho espiritual, qualquer que seja. Era só esse comentário que eu queria fazer dessa parte. Só o título desse capítulo já inspira muita reflexão. Mediunidade e o sentimento fraterno. Porque a mediunidade muitas vezes é encarada como um simples processo de comunicação entre dimensões diferentes, né? Entre os encarnados e os desencarnados. E as pessoas às vezes se esquecem de quanto amor precisa estar envolvido nisso. Que nem sempre a gente está dando oportunidade de um espírito em equilíbrio, um espírito orientador, um espírito já com bastante conhecimento, com bastante possibilidade de amar, dar sua visão ou a sua orientação aos encarnados. Na maioria das vezes, são espíritos em aprendizado, espíritos que estão necessitando de um abraço, de uma mão amiga, de uma palavra de consolo. Então, a mediunidade e o sentimento fraterno são coisas que têm que estar extremamente ligadas, porque sem uma verdadeira fraternidade, a mediunidade se transforma em fofoca. Ah, vou contar o que eu ouvi do mundo de lá. Então, é muito importante a gente ter esse pensamento. Todo o processo mediúnico envolve muito amor. E para ele ter toda a capacidade de exercer a sua real função, que é o crescimento de todos nós, ele tem que ser mais do que fraterno, ele tem que ser puro amor. Vitor Ronaldo Costa. Na contemporaneidade, a faculdade mediúnica é apresentada em filmes, discutida em periódicos da imprensa leiga e explorada de forma sensacionalista em telenovelas. Embora se manifeste naqueles dotados, somente.
embora se manifeste naqueles dotados de uma predisposição psicofísica especial, independentemente de raça, sexo e idade, o que mais nos intriga é a ausência de interesse por parte da ciência oficial em examiná-la com devido interesse e isenção de ânimo. Imaginamos o quanto a neuropsiquiatria poderia lucrar com a inserção do assunto em seus compêndios acadêmicos, desmistificando as crendices sobrenaturais que alguns lhe atribuem e auxiliando os médiuns a melhor conhecerem os seus atributos psíquicos. Seria uma forma de contemplar a sociedade com um vasto material de estudo e de facilitar-lhe um melhor entendimento da complexidade do nosso universo mental. Lancelin. De acordo com os registros temporais, desde a aurora da humanidade, tem-se notícias dos primeiros médiuns a servirem de canais inteligentes entre os homens e os planos invisíveis. Todavia, a mediunidade não se restringe apenas à funcionalidade do intercâmbio com os seres incorpóreos. O que destacaríamos nessa expressiva faculdade psicofísica são as relações complexas que se estruturam no psiquismo profundo do sensitivo. O médium, em verdade, se caracteriza pela expansividade perceptiva do seu campo mental, o que lhe faculta a possibilidade de entrar em sintonia vibratória tanto com os espíritos quanto com outros encarnados. Além disso, o médium também pode captar energias ambientais de baixo teor vibratório. Toda a potencialidade magnética que possuímos tem a sua origem no pensamento formulado, nas experiências transatas e na existência atual. Em nosso complexo mental, as forças integrativas e desagregadoras constroem o arcabouço da individualidade espiritual da criatura. Por isso, as questões de natureza psicológica e psiquiátrica têm, em geral, causas de extrema complexidade. As denominadas terapias regressivas, por vezes, não conseguem atingir o âmago da questão, em virtude das defesas psíquicas que nos guarnecem. É sabido entre os praticantes dessas terapias que, em muitos casos, a mente se impregna de energias exteriores, as quais não refletem o estado aflitivo interior. Em outros, a recordação de uma vida pretérita é um reflexo dos condicionamentos da mente atual, e o paciente submetido ao processo de regressão procura, em lembranças remotas, vivências conexas por afinidade vibratória. Contudo, nem sempre essas experiências no seu todo são a causa da aflição atual. Por vezes, há conexões que não subvertem a sintomatologia descrita pelo paciente ao terapeuta. Isso pode ocorrer em face de uma circunstância atual ser o reflexo antagônico da descrição de uma experiência transata. Por exemplo, uma imperfeição do caráter pode se apresentar à consciência como uma repulsa ao comportamento em desvio do sujeito em tratamento. Nesse caso em particular, a mente percorre, entre as inúmeras ocorrências infelizes, a que mais se aproxima vibratoriamente da origem e que, portanto, se constitui a falha de caráter. Em tal circunstância, não se caracterizará, de forma objetiva, uma relação estreita entre a sintomatologia descrita pelo paciente, a experiência pretérita e a falha do caráter. Pelo fato de a imperfeição do caráter ter sua origem em muitas desditas, é difícil perceber-se tais meandros da mente, a não ser que o terapeuta seja suficientemente arguto
para identificar a origem do problema, o qual não se encontra acessível na consciência em vigília do sujeito. Assim, o terapeuta ou o esclarecedor de uma reunião mediúnica vão se defrontar com a dor, o sofrimento do paciente e as lembranças que indiretamente podem ser desencadeadas por uma falha de caráter. Essa pergunta, na verdade, já na pergunta ele fala uma coisa muito importante, que é o questionamento sobre se a neuropsiquiatria, a psiquiatria como um todo, a própria medicina, não se beneficiaria mais desses entraves que ela mesma, né, que a dita ciência cria em relação a tudo que não é compreendido por eles, né? E principalmente nesse campo da psiquiatria, os benefícios que seriam trazidos por essa, digamos assim, parceria entre a mediunidade e o tratamento médico, digamos assim, efetivo, seria extraordinário, né? Que daria acesso digamos, a explicações dos processos que envolveriam o desequilíbrio daqueles pacientes. Mas a gente sabe que isso ainda é para um futuro, esperamos que não tão longo, né? Mas ainda para o futuro isso deve começar a ocorrer. Mas uma coisa que me chamou a atenção na própria resposta do Lancelin foi quando ele diz que mesmo nas terapias regressivas, certas coisas não podem ser acessadas, ou não é permitido que elas sejam acessadas, né? E a gente sabe que tudo que a gente cria, tudo que a gente realiza, pensa, é gravado no nosso disco rígido, né? E a gente tem toda a nossa existência gravada. Mas só é permitido o acesso àquilo que realmente terá alguma importância naquele momento ou naquela vivência atual. Mesmo quando a gente tem acesso a bolsões kármicos do passado, é porque naquele momento aquela informação tem utilidade e vai ser utilizada para o nosso benefício. As informações que estão guardadas, que não tem por que serem acessadas, não há como não há método nenhum que o homem encarnado possa criar para ter acesso a elas, se não for especificamente parte da programação já feita pela espiritualidade maior. Então, muitas pessoas se deslumbram quando vão à terapia de vidas passadas, ou a hipnotizadores, ou uma gama de trabalhadores que acabam mexendo com campos mentais e espirituais, né? Tudo que emerge faz parte da programação para aquele momento. O que não faz, não adianta tentar, não vai ter acesso. E sim, queria também fazer uma reflexão nessa parte, né, que ele estava falando das terapias regressivas, que às vezes o paciente está ali procurando o motivo de uma determinada sintomatologia, de uma determinada questão que ela está vivenciando, e aí ela entra em sintonia com realmente determinados bolsões kármicos. E ele coloca aqui que aquele aspecto da pessoa, né, quando você, aquele defeito, na verdade, ele tem em vários bolsões, eles vibram de forma semelhante. Então, não é só em uma determinada vida, são em muitas vidas. No campo mental acontece muito o processo de sintonia, de ressonância. Então, determinado aspecto, ele está reverberando em vários bolsões kármicos. E aí vai vir, né, a própria metodologia uma das metodologias do mentomagnetismo, que à medida que
o grupo mediúnico e a própria pessoa, por exemplo, nesses trabalhos de radiação, ela começa a aumentar essa frequência de irradiação. Os próprios mentores, eles vão utilizando essas conexões nos campos mentais, auxiliando todos esses bolsões kármicos, sabe? Que estão ligados a espíritos do passado. E aí eu me lembrei de uma metodologia que eles ensinaram e que não está em nenhum dos dois livros. Eu estava depois lendo e eu vou até compartilhar aqui uma metodologia que foi o Lancelin que passou, que era, por exemplo, a pessoa está com algum problema, né, um câncer, por exemplo. Aquele câncer, ele está ligado com um bolsão kármico e que às vezes está ligado com muitos outros bolsões kármicos, mas tem um principal aonde ele se ramifica. Então, o Lancelin, ele pede para que o grupo, né, ou a própria pessoa, ou o paciente mesmo que tiver consciência, ele aumente a sua frequência, a sua frequência espiritual, e a partir dessas conexões, né, vai irradiando, doando energias, ou o grupo, a própria pessoa, que o próprio mundo maior, eles vão ali entrando nessas conexões, nesses bolsões, e realizando todo o dinamismo, toda a dinâmica energética necessária para começar a harmonizar. Então, essa metodologia, quando a gente estava mais ou menos estruturando a irradiação mentomagnética, a gente incluiu ela como uma possibilidade de entrar nos bolsões passados. A gente fazia uma que era as conexões com os próprios espíritos, o grupo espiritual que a pessoa estava ligada, e depois ia nesse aspecto do passado. E aí o Carlos, numa psicografia, ele falou que não precisava, porque as conexões já eram ligadas tanto com seres, com espíritos que vivenciaram nesses bolsões, com espíritos do agora, como do passado, sabe? Então, só para fechar, esse ponto de que um defeito ele reverbera em vários pontos, em que essa cura, ela é uma cura muito mais integral, sabe? Então, o simples conhecimento de algum aspecto do passado ainda tem um longo processo, um processo de cura desse e de outros que estão ali conectados, né? E esse nosso grupo, esse nosso trabalho, de certa maneira, ele possibilita esse trabalho pelo mundo maior, sabe, de cura. Então era isso. E isso é relativamente fácil, né, da gente até entender, né? Se a gente pegar só a nossa vida atual, ver quantas vezes a gente repete o mesmo erro, né? Quantas vezes a gente dá na mesma deslizada, mesmo já tendo certa consciência. Imagina isso para as vidas passadas. Quantas vezes a gente já não repetiu as mesmas coisas em outras experiências encarnadas, né, criando, né, como você disse, vários bolsões interligados, que quando aquele momento é tocado, né, ele vai em todos os bolsões que tem aquela sintonia, começam a querer se comunicar, digamos assim, né? Espera aí, ele está me chamando, ele está sintonizando comigo, né? E é exatamente o que a gente faz só nessa vida atual. Se a gente pensar quantas vezes a gente repete o mesmo erro, a gente vai ter ideia de quanta gente já enfiou os pés pelas mãos para o tempo mais remoto da nossa existência, né? Vitor Ronaldo Costa. Reconhecer o campo mental como agente executor das ordens emanadas do espírito pode parecer coisa simples e corriqueira. No entanto, entender a rede intrincada de comunicações internas que interligam os diversos departamentos da mente é algo muito mais complicado do que se pode imaginar. A mente não resguarda apenas os fenômenos psíquicos condizentes com a presente existência, visto que em seus refolhos vibram energias relacionadas com outras reencarnações, energias decorrentes da própria atividade anímica do ser e dos relacionamentos quase sempre infelizes com os semelhantes.
Cremos, porém, que as vossas dissertações estão nos ajudando a melhor compreender o vasto e complexo universo que integra a realidade humana. Lancelot. Podemos dizer que, em razão da infinitude do universo mental, ainda estamos dando os primeiros passos na busca das relações de causa e efeito. A complexidade dessas relações muitas vezes não condiz com a lembrança de outra existência, mas do entrelace de situações vivenciadas em várias reencarnações, as quais se conectam por elos invisíveis. Tais conexões, em realidade, formam uma espécie de teia vibracional. Em inúmeras circunstâncias, o terapeuta acessa apenas um estreito espaço de relações a palpitar na referida teia vibratória, impossibilitando-o a sanar, promover uma mudança profunda em espaço tão diminuto não correspondente àquele locus emergente. Os comentários aqui referidos valem para os esclarecedores espíritas que, em diálogo com os desencarnados, frequentemente encontram espíritos desnorteados ou maldosos, dotados de consciência vibrátil, de vigília, em que palpitam complexas teias reencarnatórias. Interessante notar que o desencarnado acessa com mais facilidade as lembranças de seu próprio passado e os propósitos evolutivos de que necessita. O doutrinador, ao formular diálogos esclarecedores, deve saber agir com discernimento em tais situações. Cônscio da extensa realidade de relações estruturadas na mente, ele tem o dever de buscar os elos propiciadores das emersões mnemônicas positivas que envolvem as experiências passadas do assistido. Não obstante a intensidade maldosa com a qual alguns espíritos se manifestam, há sempre reminiscências positivas em suas experiências seculares. Então, por intermédio do diálogo fraterno, aos poucos ocorre a emersão dos momentos significativos da história de vida do espírito assistido. Muitas vezes lançamos mão de artifícios sublimes ao solicitar ao mundo maior a possibilidade da presença de um ente querido, a quem o assistido amou e dele se encontra saudoso. Apesar dos esforços e dos resultados satisfatórios decorrentes do diálogo fraterno, entre o doutrinador e o espírito não acontece nenhum toque de mágica nos condicionamentos das estruturas mentais. Transformar o encadeamento das experiências pretéritas responsáveis pelas diretrizes da nossa maneira de pensar e agir não é tão simples quanto parece. Se assim fosse, não precisaríamos das reencarnações sucessivas, pois, enfim, só conseguiremos transmutar as rotas coordenadas pela nossa mente à proporção que mudarmos os objetivos de vida e nos empenharmos no esforço de autoeducação moral. Em reunião mediúnica, além do choque anímico experimentado pelo espírito assistido, ocorre também o choque vibratório afetivo. A assimilação de energias compassivas se dá por intermédio do amor incondicional. Em decorrência, afloram na mente do assistido as reminiscências positivas, a exemplo dos sentimentos de fraternidade, bondade e amor, resguardados no campo consciencial alerta. Nilson, deixa eu só fazer um comentário nesse parágrafo, que ele é tão importante, porque na reunião mediúnica se fala muito do choque anímico, que é esse choque, né, quando o espírito ocorre a incorporação em um médium, que realmente é um choque para o espírito muito grande e que possibilita já um trabalho terapêutico imenso. Mas esse choque vibratório afetivo, ele não é tão falado e é
tão importante ou mais importante, que é a formação desse campo amoroso, que nos trabalhos mediúnicos ou em qualquer trabalho espiritual ele tem que ter. Esse campo que está ali vibrando em pleno amor, em plena, em uma energia fraterna. Quando o espírito ele adentra nesse campo, ele já se sente acolhido, ele já se sente ali despertando aqueles sentimentos amorosos, fraternos, aquelas lembranças boas do passado, a lembrança da mãe. Então, muito importante essa unidade para que ocorra esse choque vibratório afetivo. E nesse nosso trabalho, a ideia é essa, né? Quando a gente está ali irradiando, é um campo junto com o mundo maior e há um verdadeiro trabalho, não só de acolhimentos, mas trabalhos de curas que vão acontecendo, mas é sempre devido a esse campo vibratório afetivo que é gerado. Então é isso que eu queria colocar aqui. Tem um ponto que ele fala um pouquinho acima, né? Que é quando ele fala, né, que o diálogo fraterno entre o doutrinador e o espírito assistido, a gente não pode achar que isso vai operar milagres. E a gente tem visto, né, ainda é um conceito muito forte, né, da necessidade do doutrinador conversar nas casas espíritas com os espíritos que se fazem presentes, mas a gente tem visto, até através do nosso trabalho, das informações, que isso é uma prática que cada vez mais está sendo substituída pela ação direta da espiritualidade envolvida em todo o processo. Então, cada vez mais a equipe encarnada está doando amor, está doando energia, vibrando o melhor possível. Mas quem está conversando e tentando reinstruir esses espíritos ainda um pouco desorientados é diretamente a própria espiritualidade. A gente tem recebido muita informação em relação a isso, né? Que é uma mudança muito grande no paradigma das reuniões mediúnicas de tratamento, em que o doutrinador, né, se vestia de uma importância, digamos assim, de uma capacidade que, na realidade, nenhum doutrinador tem. Ele não vai operar milagres. Mesmo quando ele conversa, por mais amorosa que seja a conversação, as energias que estão ali, as vibrações que estão envolvendo aquele espírito, são basicamente da espiritualidade que está ao redor de toda a equipe, fazendo com que tudo funcione numa harmonia, assim, que ainda foge muito à nossa compreensão. Era só esse detalhe que eu